Contrariando o discurso do governo Lula e do PT, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, sugeriu na segunda-feira, dia 10, a soltura dos inocentes de quem teve menor envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023 para ajudar a pacificar o país. Para ele, na hora que você solta um inocente ou uma pessoa que não teve um envolvimento muito grande no 8 de janeiro, é uma forma de você pacificar o país. A fala foi dada no programa Roda Viva da TV Cultura. Vamos ouvi-lo. Eu estou louco para saber quem foram esses organizadores para isso aí ter a pena máxima. Eu preciso. E para falar mais sobre esse assunto, vamos a Brasília com Wilson Lima, que tem um convidado especial para o quadro Bastidores do Meio-Dia. Boa tarde para você, Zé Inácio. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no canal BMC News e também aqui em O Antagonista. Eu estou ao lado do ex-vice-presidente, do senador Hamilton Mourão. Senador, eu quero começar justamente com essa questão do 8 de janeiro. O senhor concorda com a fala do ministro da Defesa? O senhor acredita que essa pauta pode avançar aqui no Congresso ao longo do ano de 2025? Boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Eu concordo plenamente com a posição expressa pelo ministro Múcio. O ministro Múcio, com a sua característica de ser um homem ponderado, conciliador, ele tem perfeita noção daquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro e não a gente ficar perdido nessa guerra de narrativa. Nós temos dois aspectos muito claros aí. Um aspecto é a tradição do nosso país de anistia por questões políticas, cuja mais recente é a anistia ocorrida em 1979. Mas ao longo da história, seja no período do Império, seja no período da República, outros processos de anistia ocorreram. E mais ainda, a gente quando compara os acontecimentos do dia 8 de janeiro, aquele quebra-quebra, que foi uma baderna péssima para a imagem do país, e para aquilo que nós queremos nos apresentar como um povo civilizado, mas outras badernas ocorreram, Em 2016, 2017, tivemos uma invasão aqui do Itamaraty todo quebrado, ninguém foi preso, ninguém foi condenado a 17 anos, então penas absurdas, como a da senhora que escreveu Perdeu Mané na Estrada da Justiça e está condenada aí a 14 anos de cadeia. Então, para mim só tem uma solução para reverter isso aí, a solução política, e a solução política é a anistia. O senhor acredita que essa pauta ela pode avançar aqui no Congresso? Porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele já deu sinais que se depender dele, avança. O Davi Alcolumbre, aqui no Senado, pelo menos nesse momento, não se manifestou sobre o tema, ele tem sido reticente a falar qualquer coisa. Pelo que o senhor já conversou com os colegas parlamentares, nessa nova gestão da Davi Alcolumbre, o senhor acredita que essa pauta ela tem alguma chance de avançar ao longo do ano de 25 ou para 26? É óbvio que será colocada uma discussão forte, Acredito que a Câmara seja mais fácil até a evolução do tema. Aqui no Senado vejo um pouco mais de reticência sobre o tema da anistia, mas compete a nós que acreditamos nela, convencermos os nossos colegas de que o melhor para o país num momento como esse é a gente baixar as armas e entendermos que nós não somos inimigos, somos apenas adversários políticos. E nada melhor para que isso aconteça é um processo de anistia. São Paulo, tem alguma pergunta, Rodolfo? Queria sim perguntar para o senador. Boa tarde, senador. Eu queria saber a opinião do senhor sobre a ligação dessa anistia, especificamente aos condenados pelo 8 de janeiro, com a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que uma coisa está ligada à outra? E a anistia a esse pessoal do 8 de janeiro tem a ver com a possibilidade, que aí é uma outra questão, mas a possibilidade de o Jair Bolsonaro poder concorrer em 26, isso faria parte desse movimento aí para distensionar as forças, ou é cada coisa no seu lugar? Eu vejo hoje que o presidente Jair Bolsonaro está injustamente tornado inelegível por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, por aquela reunião que ele realizou com
os embaixadores e para comentar a respeito do posicionamento deles sobre o processo eleitoral do Brasil e, posteriormente, pelaquela questão do 7 de setembro de 2022. É uma punição tanto quanto forte, né, para os fatos que ocorreram. No entanto, né, ainda tem processos que o presidente está submetido. E óbvio que esses processos estão todos ligados com essa questão do 8 de janeiro, a partir do momento que se construiu uma narrativa aqui no país que existiu efetivamente uma tentativa de derrubada do Estado de Direito no nosso país. Portanto, eu considero que essa anistia ela vai abranger também uma possível condenação futura do presidente Bolsonaro. Você acredita que a questão da ficha limpa que está lá na Câmara, ela tem alguma possibilidade de avançar aqui no Senado, essa redução, essa possibilidade de redução do prazo de inelegibilidade, ou acredita que não? Olha, eu vejo com uma certa, né, dificuldade, porque vamos lembrar o seguinte, há um projeto que estava sendo relatado pelo senador Everton ano passado, que abrangia a questão do momento do início da contagem da inelegibilidade. Passou pela CCJ, veio para o plenário e ficou embargado. E no plenário não teve voto, foi retirado, né? Então ele não mexia no tempo de inelegibilidade, mexia apenas na contagem do prazo, e isso era muito importante para a eleição do ano passado para alguns candidatos a prefeito, e terminou não sendo aprovado isso. Portanto, eu vejo que agora terá que haver uma mudança, né, total de visão sobre essa questão, sempre lembrando que a lei da ficha limpa foi uma lei de iniciativa popular, e ela nasce na esteira das condenações do mensalão no ano de 2010, até então a inelegibilidade era de 3 anos, se eu não me engano, passou para 8, portanto é um assunto que vai ser discutido. Agora, hoje no Senado eu vejo isso com uma certa dificuldade. Deixa eu mudar um pouco de assunto, falar um pouco de economia, meus caros colegas aí de São Paulo, porque é o seguinte, ô Rodolfo, você tem algum questionamento sobre a questão do ficha limpa ou eu posso avançar para a economia já? Pode avançar, Wilson. Acho que o senador já deixou claro que essa é uma outra questão, né? Tá certo. Deixa eu entrar na economia, por quê? Porque aqui do ladinho, aqui do lado, eu só para vocês terem uma ideia aqui da localização, eu estou aqui em frente ao plenário do Senado, no Salão Azul. Aqui do ladinho está a sala da presidência do Senado, onde daqui a pouco o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai conversar com o Fernando Haddad sobre a pauta econômica, né, do governo Lula, principalmente sobre o projeto de isenção do imposto de renda de até R$5.000. Senador, eu conversando com parlamentares da Câmara na semana passada, eles me falavam que é o seguinte, Wilson, todo parlamentar quer aprovar a isenção na faixa do imposto de renda. O problema não é o projeto, o problema é o que o governo vai entregar. Você acredita que o governo vai conseguir entregar algo, vai conseguir fazer um corte, vai conseguir cortar na própria carne para entregar esse benefício? Ou você acha que isso ainda é um sonho de uma noite de verão dos integrantes do PT? Olha, isso, lamentavelmente, né, o governo do presidente Lula, ele nasceu com uma ideia errada, né? O presidente Lula, ele entra nesse governo com os olhos postos há 20 anos atrás, e o país mudou muito, e o nosso orçamento federal, ele foi totalmente engessado ao longo desse período. Ele recebeu um abono de 160 bilhões de reais, que foi aquela PEC da transição, e a partir daí largou num gasto que resulta na situação que nós estamos vivendo. O governo não tem mais fôlego. Então eu vejo com muita dificuldade essa questão dele conseguir essa isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, beleza, né? O pessoal vai gostar disso, mas ele tem que compensar. Como vai compensar com aquela tributação dos mais ricos, vai taxar dividendo, que é uma discussão que tem há não sei quanto tempo aqui no país e não avança. Então eu vejo com muita dificuldade para o governo conseguir fazer avançar essa pauta dele. Também tem a questão dos militares, que é sempre um ponto nevrálgico, que toda vez que se toca nesse assunto, há uma discussão ampla sobre esse tema, não é? Olha, a questão dos militares, né, foi um assunto muito mal colocado nesse pacote, um mini pacote de, vamos dizer assim, fiscal do governo, que no final das contas, pelo que eu tenho visto, não vai resultar em nada, porque os gastos extras que estão entrando, principalmente ainda temos essa questão do pé de meia para resolver, vai anular todo aqueles 28 bilhões que se pretendia economizar com esses recursos, com essas medidas que foram aprovadas no final do ano passado. E a questão do sistema de proteção social dos militares, o que eu vejo, a economia ali colocada é pífia. É muita barulho para pouca coisa. Acho que é coisa de 3, 4 bilhões, se não me engano, não é, senador? Quando muito, porque o cálculo não está apresentado em nenhum momento. Eu, conhecendo o sistema como funciona,
fui secretário de Economia e Finanças do Exército, né, eu sei que aquilo que o governo está querendo colocar é mais fumaça do que fogo. Me parece, senador, que eu acho que antes de apresentar um pacote ou de tentar avançar numa pauta econômica, me parece que o governo também precisaria, de fato, dar um entendimento para a sociedade de que, de fato, ele quer cortar gastos. Eu estou falando especificamente de gastos com, por exemplo, com a primeira-dama e por aí vai. Só acredita que esse sinal, se o governo desse esse sinal, uma pauta econômica até mais restritiva, seria mais fácil de avançar aqui no Senado e na Câmara? A gente sabe que aqui no parlamento, né, benesses todo mundo quer fazer, né? Isso é uma realidade. E o governo tem que compreender, e o conjunto da sociedade brasileira tem que compreender, que se atingiu o limite da capacidade de extração de recursos da sociedade para que o governo, em todas as instâncias, consiga funcionar. Não tem mais como extrair recursos da sociedade. E o governo tem que se adaptar para buscar fazer o que ele precisa fazer com aquele recurso que está colocado na mão dele. E, lamentavelmente, o governo do presidente Lula, ele fez a coisa inversa. Ele, em vez de guardar nos 2 primeiros anos para gastar nos 2 últimos, ele fez ao contrário. E agora ele está num beco sem saída. E só para fechar, senador, já te agradeço muito pela entrevista e pela sua disponibilidade. Impeachment. Há chances de que um processo de impeachment seja desencadeado na Câmara e aqui no Senado? Olha, eu sempre digo que impeachment é uma decisão muito grave. Eu não vejo hoje, né, um clamor das ruas. Para que isso acontecesse, teria que haver clamor da rua, não há clamor da rua. Já passamos mais da metade do governo do presidente Lula, e ele agora tem que ir abraçado nos erros que ele cometeu até 2026. Né? Espero que consiga, né, óbvio que o parlamento apoiaria, né, tomar as decisões e as medidas necessárias para tentar colocar um pouco esse trem de volta no trilho, para que a gente consiga chegar em 2026 com a inflação sob controle e com a dívida pública também sob controle. Rodolfo, alguma última pergunta, querido? Já que você perguntou, Wilson, sobre a situação do Lula, eu queria perguntar só para o senador, para terminar, a situação da oposição. Como é que a oposição chega em 26? Como é que esse caminho está sendo percorrido, senador? Olha, Rodolfo, o que eu vejo hoje é a oposição, ela está dividida, né? A oposição, ela espera o seu grande líder, que é o presidente Bolsonaro, e ninguém pode fugir, né, dessa visão de que o presidente Bolsonaro é o grande líder, né, de oposição e da direita que existe no nosso país. E nós temos 4, 5 candidatos aí passíveis, né, de concorrer em excelente situação em 2026. Mas eu afirmo, temos que estar unidos, teremos que nos unir em torno do nome, né, que, se o presidente Bolsonaro não puder concorrer, o nome que nós temos que unir, seja Caiado, seja Ratinho, seja Tarcísio, seja Zema, tem que haver uma composição, porque a gente colocando um nome desses de peso e o nosso apoio, eu tenho certeza que nós venceremos a eleição. Tarcísio é plano B? O Tarcísio, ele é o nome falado no momento, né? É um gestor consagrado, é um político hábil também, né? Apesar de não ter toda essa trajetória dentro da política, mas tem revelado a sua habilidade e é um grande nome. Senador Hamilton Mourão, muito obrigado pela participação aqui no Made in Brasília. Te agradeço mais uma vez pela oportunidade dessa conversa. Espero contar com a sua presença aqui no nosso programa em outras oportunidades. Agradeço aí, Wilson, Rodolfo, né? Um bom trabalho aí a todos e um grande abraço.